E aí, pessoal, tudo certo? Vamos falar aqui então, professor Danilson Seixas falando com você sobre imperialismo e neocolonialismo do século XIX. Então, a gente começa falando sobre a segunda onda, né, neocolonialista, porque antes disso, a gente está falando do século XIX, antes disso, no século XVI, já ocorreu uma primeira onda colonial que foi empreendida principalmente por duas potências mundiais que eram, na época do século XVI, Portugal e Espanha. Claro que outros países ali, outras nações também, como os franceses, os ingleses, também fizeram esse empreendimento imperialista, mas no século XVI as duas grandes potências eram Portugal e Espanha. Agora, então, nessa segunda onda colonial, o foco é a África, a Ásia e a Oceania. O que isso significa, né, imperialismo? Imperialismo é um conjunto de ações empreendidas por um Estado que tem o domínio da economia de outra região, da política de outra região, da cultura. Então, ocorreu que os europeus se deslocaram então para outras regiões em busca de uma série de coisas, que é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, significa, né, o neocolonialismo, o novo colonialismo. No século XIX, então, representa esta segunda onda, onde os europeus, né, com a sua visão de mundo, a sua visão, né, de conquista, se tornando, né, um eurocentrismo ali, vão então conquistar outras regiões do planeta, como a gente falou anteriormente. Fardo do homem branco, o que significa isso? É um conceito criado no século XIX que tinha a ideia de que o homem branco levaria a civilização, estava fazendo um bem para esses povos, estava trazendo benefício para esses povos. Então, é um fardo, entre aspas, né? O fardo do homem branco. O homem branco estava realizando uma atividade de benefícios para esses povos, né? Na verdade, o que eles queriam era imprimir ali um imperialismo, né? Dominar as regiões, retirar recursos daquelas regiões, e não tinha nada de levar benefícios, não tinha este ato de bondade, né? Como se diz o fardo do homem branco. Também os europeus levaram para essas regiões da África, Ásia e Oceania o seu modelo de civilização, que, segundo a visão deles, era um modelo ideal. E que os outros povos ali não conseguiriam chegar a um patamar de civilização, a um nível de civilização como o europeu. Sozinhos eles não conseguiriam chegar. Então, os europeus foram para lá e, segundo essa visão europeia, esses povos precisavam dos europeus. Havia essa necessidade, né? Mas isso é muito questionado pelos sociólogos, historiadores, pesquisadores da área das ciências humanas, que dizem: quem diz que os africanos, por exemplo, precisavam do modelo europeu lá? Eles tinham as suas tradições, seus costumes, a sua religiosidade, a sua cultura, e ela foi, de certa forma, desrespeitada, né? Este imperialismo do século XIX foi um ato de violência. Simplesmente os europeus foram para lá, dominaram as regiões e os povos, né, utilizando essa mão de obra de forma muito exploratória, né, nesse sentido. Então, este fardo do homem branco aí é uma visão eurocêntrica, tá? Também um outro conceito chamado de darwinismo social. O darwinismo social, então, aquela visão
né, clássica do Darwin, sobre a evolução das espécies, esta visão foi transferida então para o campo social, dizendo então que aqueles povos que não se adaptariam ao sistema capitalista, né, vigente na época, eles estariam fadados ao sumiço, eles acabariam então, né, não seguiriam com o seu curso normal, então todos deveriam se adaptar ao sistema industrial capitalista levado então, né, como eu falei, pelos europeus. Aqueles grupos que não estariam adaptados estariam fadados à inexistência, acabariam então. Tá? Então, este é o darwinismo social. Então, as regiões, como eu falei ali, que conquistaram, né, África, Ásia e Oceania. Lembrando que lá na primeira onda colonial o foco principal foi a América, né? Depois, então, a ideia dos europeus era retirar matéria-prima daquelas regiões, porque qual é o contexto da época? O contexto dessa época, século XIX, é a segunda Revolução Industrial. Então, os europeus ali estavam efetivando esta segunda Revolução Industrial, precisavam de matéria-prima para as suas indústrias, havia uma demanda muito grande, né? Então, eles procuravam em outras regiões essas matérias-primas. Né? Então, por exemplo, ferro, minério, borracha, né? E uma série de outros elementos, né, precisavam então. Então, a ideia, em primeiro momento, era também a retirada desses recursos aí. Também o mercado consumidor. Os europeus, então, como eu falei, eles construíam lá os seus produtos nas suas indústrias e precisavam que não somente os europeus consumissem esses produtos, mas também eles queriam ampliar, né, esse mercado consumidor. Então, era uma segunda exploração, vamos dizer assim, né? A primeira com a retirada de recursos, dominando os povos, e a segunda forma de exploração através, então, deste mercado consumidor, fazendo com que aqueles povos consumissem os produtos manufaturados que vinham lá da Europa. Né? Então, era um duplo interesse nesse sistema imperialista do século XIX. Então, buscando também mão de obra barata, né? Explorando as pessoas daquelas regiões, então, de uma forma bastante incisiva. Houve resistências, né, simplesmente assim, esse choque cultural entre os europeus e os africanos e os povos asiáticos e da Oceania, eles não ficaram passivos também, né? Havia mobilizações para que os europeus não imprimissem esse imperialismo, né? Mas ocorreu então a formação de um nacionalismo africano, né? O chamado pan-africanismo, no sentido de valorizar as tradições, os costumes e evitar o crescimento, né, deste imperialismo aí naquela região. Então ocorreu esta mobilização dos povos africanos, que é chamado então de um nacionalismo pan-africanismo. Tá? Quais são as consequências deste imperialismo do século XIX? A gente pode dizer, por exemplo, que as tradições, os costumes destes povos foram desvalorizados, né? Assim como no Brasil os indígenas também sofreram uma violência muito grande, foram dizimados boa parte dos indígenas aqui do Brasil. Na África, na Ásia e na Oceania, nesse século XIX, ocorreu também esse problema, né? Muitos povos acabaram morrendo, né? Pessoas ligadas a alguns povos acabaram morrendo, as tradições foram desvalorizadas, né? A diferença entre os povos não foi vista como algo enriquecedor, né? Que deveriam ter visto
e valorizado essas culturas diferentes. Os europeus não fizeram isso. E a gente pode dizer também que uma segunda consequência são depois a formação de disputas coloniais entre os países europeus. Ocorreu uma divisão, vamos dizer assim, da fatia do bolo, né, uma conferência na Alemanha, onde os países, né, não só os europeus, mas os Estados Unidos também, dividiram, né, parte da África fica com a Inglaterra, parte da África fica com a Alemanha, parte da Ásia fica com outros países. Então, ocorreu esta divisão da fatia do bolo, mas depois ocorreu, então, uma rivalidade entre os países europeus que vai demandar novamente, então, um conflito que vai ser um conflito bem amplo. Então, no século XIX, ocorreu, então, esta rivalidade e que no século XX, no início do século XX, então, vai surgir, vai ter como consequência a Primeira Guerra Mundial. Então, este neocolonialismo que a gente estuda, ele vai ter a consequência depois. Né? Essas rivalidades, os países vão se armar militarmente, né? Vai ter uma paz, né? A chamada paz armada. Eles vão estar numa situação de paz no momento, num primeiro momento, mas depois eles vão entrar numa rivalidade, num conflito maior, e que então vai gerar a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, este é o vídeo sobre o neocolonialismo e o imperialismo do século XIX. Até um próximo vídeo, grande abraço para vocês e até mais.